Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Welton e hoje eu vou trazer um vídeo para vocês aqui que é muito interessante. Eu estava querendo gravar há muito tempo, que é sobre o conceito de Hub Spoke na Oracle. O porquê que eu estava querendo gravar e é muito interessante, eu estou extremamente ansioso para gravar esse vídeo para vocês. É que eu tenho a possibilidade de explicar muita coisa relacionada à rede. Então a gente vai conseguir trocar muita ideia aqui. Pena não ser uma live, eu não consegui montar esse vídeo para uma live ali, não tenho um preparo ainda. Mas quem sabe numa próxima situação ali, dependendo do quanto esse vídeo for interessante, a gente pode aí pensar em montar uma live para trabalhar em cima desse vídeo e tirar as dúvidas. Mas já pensando em contrapartida, né? A gente já deixa o canal aberto aqui para se vocês tiverem necessidade de colocar as informações que vocês querem, se tiver alguma dúvida durante o vídeo, fique à vontade, escreve no comentário que assim que der eu já respondo, a gente ajuda vocês a sanar as dúvidas, porque o objetivo do vídeo é explicar. Além de a gente configurar um ambiente, eu tenho como principal foco desse vídeo explicar para vocês o conceito de cada coisa que a gente vai trabalhar. Tá bom, pessoal? Para mostrar que é fácil trabalhar com a Oracle, né? Eu trabalho com a Oracle há um pouco mais de 3 anos, né? Gosto muito da Oracle, é uma plataforma que me deixa muito tranquilo trabalhar, as implementações são muito tranquilas, é um ambiente extremamente estável e me deixa feliz compartilhar isso com vocês. Então eu quero que, de alguma forma, assim, o objetivo de alguma forma é que esse vídeo sirva para levar algum conhecimento, auxiliar em alguma configuração, né? E caso pareça, como eu disse, né? Pareça alguma dúvida, eu estou à disposição para ajudar, tá bom? Eu montei um desenho aqui, mais ou menos, de como a gente vai trabalhar. Nós vamos trabalhar aqui com o conceito de distribuição centralizada. Então, o que, que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma infraestrutura, que eu tenho uma VPN fechada, né? Nesse caso aqui, tá simulando aqui o DRG, conectado a uma VPN on-premise, e eu preciso que as máquinas que estão numa VCN apartada, ou em outras VCNs, ou numa VCN privada, que não estejam diretamente conectadas ao meu DRG ou vice-versa, que eu consiga conectividade com a minha rede. Então eu quero conectar da minha infraestrutura on-premise na hora que eu consigo, eu quero para migração, para utilização no dia a dia, para um processo de transferência de dados para cloud. Isso aqui ajuda muito, porque às vezes você tem um recurso que está aqui dentro numa VCN Spoke, um banco de dados, uma aplicação, um web server, um file server aqui como exemplo, eu preciso mandar meu workload para ele, só que eu não quero colocar nada na borda aqui para não ficar exposto. Você pode usar esse cenário, você monta uma VPN, cria esse modelo de Hub Spoke aqui e você faz o trânsito aqui passar pela Hub e levar para uma VCN, né, vamos dizer assim, numa estrutura secundária não exposta, para que os dados não fiquem expostos para a internet, né? Você tenha um trânsito sempre via VPN navegando por aqui. E aí você tem todo o controle de regra de acesso via security list, via tabela de roteamento. Então fica muito mais fácil de você gerenciar, né? Então, além do que se você tem um recurso aqui que é privado, que está numa outra VCN, numa subnet específica, por exemplo, eu tenho um web server que eu quero conectar da minha empresa lá, só que eu só uso esse web server, essa intranet, por exemplo, via VPN. Tranquilo, com esse tipo de conceito de conexão você conecta. Você não precisa colocar esse cara na internet, você não precisa montar uma conexão direta a essa VCN. Você monta o trânsito aqui na VCN Hub e ele faz a distribuição interna. Isso é muito bom e até mesmo às vezes para conceito de distribuição interno aqui, né? Então, é, quando a gente olhar o desenho ali vai ficar bem interessante de ver, mas quando você quer conectar um ambiente para outro aqui, você coloca as rotas, você faz os apontamentos via hub e fica muito mais fácil. Isso até quando você não tem o firewall, né? Para segmentar a segurança é muito melhor, para você organizar essa segurança é muito mais fácil. Você evita com que tudo se fale, então você tem um controle de acesso e segurança muito melhor, né? Porque você tem sempre um centralizador para passar os dados ali. Ele não trabalha como um firewall, mas ajuda você a organizar a sua estrutura de rede, tá? Então é muito bom trabalhar nesse conceito. Então eu tenho um desenho básico, onde eu tenho as VCNs aqui, VCN Hub, as duas spokes, né, 1 e 2. Eu tenho as subnets e aqui eu coloquei duas um pouco maiores, né, que eu tenho algumas informações, aqui eu dei uma reduzida, mas o conceito é o mesmo, tá?
Então eu vou ter duas subnets em cada setor. Aí o ponto de atenção, cada setor, desculpa, cada VCN. Aí o ponto de atenção, que eu já vou adiantar aqui. É, ao todo aqui a gente vai montar 6 subnets, tá? Então serão 6 subnets. Algumas coisas vão ser iguais, por exemplo, security list, a tabela de rota, default, assim, sem as rotas, claro, mas a tabela de rota, internet gateway, NAT gateway que eu vou montar vai ser tudo meio igual, né? Então, o que que eu vou fazer para não ficar tão grande o vídeo? Eu vou montar, por exemplo, eu vou montar uma subnet pública e uma privada, beleza? As outras, o básico ali, o core da subnet, o básico, eu vou montar antes, vou deixar pronto, só que na hora de configurar ela a gente vai fazer junto, beleza? É hora de anexar, mas eu vou deixar todo o esqueleto pronto. Monto duas inteiras, uma pública, uma privada inteira, já organizo elas inteiras, né? Isso montando todos os recursos que tem lá dentro. E na hora de a gente configurar, monta as outras, né? Aí eu tô falando de mais duas VCNs e duas subnets, né? Monto tudo que tem ali, são muitos recursos, tá? E depois que estiver pronto, a gente faz junto a configuração de comunicação, conectividade, tá? E como que é? Por que eu falo que é muito recurso? Aqui eu tenho uma tabelinha que eu montei antes, mostrando mais ou menos o que a gente tem de recurso. Eu sigo essa linha por padrão, tá? Eu sempre documento que eu vou fazer antes, eu escrevo em um documento, um papel, alguma coisa, para que eu tenha ciência do que eu vou fazer. E aí a gente não se perde muito, sabe? Eu gosto muito de usar uma nomenclatura default, então eu sempre sigo ele também para servir base, né? Para deixar tudo num modelo. E só para ter uma ideia, né? Numa VCN Hub aqui eu tenho tudo isso para montar, né? E aí eu tenho as security lists, tudo, e cada subnet também eu tenho as suas configurações, tá? Eu vou tentar pegar uma VCN, uma subnet da VCN Spoke, por exemplo, uma subnet da VCN Hub, por exemplo. Depois a gente vai fazer o trânsito, ali as coisas de trânsito a gente faz junto, as configurações de trânsito, né, que aí são as rotas anexadas às configurações específicas. Mas assim, eu vou tentar fazer bem dinâmico, tá? Não quero estender muito. Beleza? Então vamos para a Oracle. Fechei minha tabelinha aqui. Esse é o painel da Oracle. Não tenho nada criado aqui, tá? Se tiver, já está terminante, daqui a pouco ele acaba sumindo, mas eu tenho só hoje aqui meus compartments, né? Então eu criei alguns compartments aqui, nós iremos usar esses compartments como base já, não vou usar o root, eu vou usar o compartment de aplicação inicialmente e o compartment de redes. O redes, já o próprio nome diz, só vai aos recursos de redes, são todos os recursos de redes que eu criar, eu vou colocar aqui no compartment de rede. E os demais recursos ali, servidores comuns na aplicação, eu vou deixar de aplicação, tá? E aqui, salvo exceção, o OpenVPN aqui, que é um recurso de rede, que é um servidor, eu vou colocar no compartimento de rede também, beleza? Então, com tudo explicado, a gente vai começar a configurar o ambiente. Nesse caso, eu vou vir aqui nos 3 risquinhos, né, no sanduichinho, o pessoal chama de sanduichinho, os 3 risquinhos, Networking, Virtual Cloud Networks, beleza? Então, entrei no Virtual Cloud Networks. Uma das coisas que eu sempre faço antes de configurar a VCN é validar se eu estou no compartment correto, tá? Você pode, durante o processo da VCN, trocar o compartment aqui. Eu prefiro fazer antes, tá? Então, normalmente eu venho aqui no recurso, do lado aqui eu já troco para o compartment que eu quero criar a VCN, tá? E aí na VCN nós temos duas opções. Nós temos a Create VCN, que é onde você cria manualmente ela, todos os recursos, e a Wizard, onde ela provisiona algumas coisas de forma automática, alguns recursos de forma automática. Como a gente vai montar tudo do zero, nós vamos criar muitos recursos, eu vou usar o Create VCN, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar a VCN baseado nessa tabela. Então o nome da VCN, o CIDR, né, da VCN, que ela vai ser 10.1.0.24 e assim por diante. Então a primeira coisa é o nome da VCN, ela vai chamar VCN Hub, eu uso sempre o conceito da letra maiúscula, tá? VCN, vou colocar o tracinho que fica melhor, tá? O CIDR dela é 10.1.1.0/24, ok? Deixo a opção de DNS configurada para ele criar os ponteiros de DNS automático na hora e dou um Create VCN, tá bom? VCN criada, extremamente rápido. Aí eu vou começar a criar
todos os outros recursos nessa VCN, tá? Primeiro as subnets, as security lists, route tables. Essa route table eu não vou criar agora, vou deixar para depois, tá? Essas duas, a de transit e a de spoke aqui, tá? O internet gate, o NAT gate, o DRG e assim por diante, tá bom? Então, primeira coisa que eu vou fazer é criar uma subnet. Eu vou usar a nomenclatura que está aqui, sub hub priv para priv e sub hub public para pub. Então, eu vou criar a priv primeiro, sub hub pub, ok? Ela é regional, aqui no Brasil nós não temos a possibilidade de escolher outro domínio de disponibilidade, tá? Então, se você tivesse uma região que tem 3 domínios, você conseguiria colocar essa VCN, a subnet numa região específica. Nesse caso aqui, nós só temos uma com 3 file domains, então é indiferente aqui, você pode selecionar aqui ou que é a mesma coisa, né? Você vai ter que selecionar o mesmo. O CIDR block da pública, ela é o 10.100.128/20, desculpa, 10.100.1/25, então o CIDR dela é 10.100.1.0/25, ok? Ela é uma pública, ok? Opa, deixa eu ver se eu peguei a pública. Ela é uma pública, então eu deixo marcado aqui. DNS Resolution eu deixo default, tá? Mas se você quisesse colocar outro nome, você pode. A única premissa é que não pode ser igual. Então, se você criar uma subnet com um nome, um DNS com um nome, a outra subnet que esteja na mesma VCN não pode ter. Tá, DHCP, default, eu vou deixar aqui. Security List, nesse momento, eu vou colocar default, tá? Então, eu criei a minha primeira subnet, já posso ir criando a segunda. Agora, eu vou criar a privada. Então, eu vou criar sub-hub priv, priv. Não sei se vocês entenderam o conceito, né, do que eu faço na nomenclatura, mas normalmente eu uso sub de subnet, e vocês podem ver que está na tabela aqui, ó, subnet é sub, security list SL, route table RT, internet gateway IG, NAT gateway NG, DRG, service gateway. Quando é de network, eu coloco service gateway NS, network service, e quando é storage, é SG ou ST, tá? Porque aí tem dois tipos de service gateway na Oracle, tá? Então eu gosto de diferenciar para entender o conceito. E os LPG sempre eu monto da seguinte forma: eu monto o LPG a origem pro destino e vice-versa. Por exemplo, eu estou montando da Hub para o Spoke 01, eu crio um LPG chamado Hub para Spoke 01. Se eu tivesse vindo da Spoke 01, eu ia criar um LPG Spoke 01 para Hub e assim por diante. Fica fácil de identificar sem você fazer para um troubleshoot, para um debug ali visual, né? Então fica mais fácil. Então, sub-hub priv, ok? Então a sub-hub privada, tá? O CIDR é 10.100.128/25, né? Tinha colocado ali. É uma private, vou deixar aqui default, tá? Nesse momento, tudo default. Vou dar um create, ok? Então eu criei aqui as duas. O próximo passo agora é a gente criar as duas security lists, né? Eu vou criar uma security list pública, uma privada. Então eu vou lá criar elas. Então eu vim aqui em security list. Isso dentro da VCN, tudo dentro da VCN, tá? Security list, vou criar uma SL hub pub, ok? Tá? Vou deixar sem nada nesse momento. E aí uma SL hub priv, ok? Então criei as duas aqui. Não vou taguear, se você quisesse taguear, fica à vontade. O que a Oracle faz default por agora, né? Todo mundo que cria o recurso, ela cria a tag da hora e quem criou. Então isso aqui é interessante para rastreamento. Então você quer saber quem criou um recurso específico, se você for no recurso, ele cria. Isso aqui é uma configuração default do Tenance, é automático agora, tá? Nos mais antigos não tinha, mas tem como criar também. Essa opção dele auto-taguear os recursos, tá? Então, por exemplo, aqui eu sei, por exemplo, quem criou a security list, mesma coisa. Se eu vier na tag, eu sei quem e que hora fez, tá? Então é uma coisa bem interessante. Se você quiser colocar outro tag para identificar recurso, cliente, fornecedor, centro de custo e assim por diante, é outro cenário que a gente pode conversar depois, mas dá também, é muito interessante esse recurso na Oracle, tá? Então, beleza. Criei as security lists. Vou para o próximo aqui agora, vou criar as duas route tables. E o porquê das route tables, né? Enquanto eu vou criando, a route table é o seguinte, ela tem dois conceitos, né? A route table, quando você está criando
uma, uma subnet, um recurso que ele é privado, ele não acessa um Internet Gateway, ele acessa um NAT Gateway, certo? São dois recursos que nós temos aqui na Oracle também. E quando um recurso é público, ele acessa um Internet Gateway e não um NAT Gateway. O NAT Gateway ele só te dá, ele só provê saída para a internet. O Internet Gateway você consegue ter o recurso de entrada e saída. E por que eu diferencio as duas tabelas de rota? Tá? Por exemplo, eu vou até simular aqui, eu vou seguir, eu vou explicando. Eu vou criar o Internet Gateway e o NAT Gateway agora. Então, eu vou vir aqui, eu vou criar um Internet Gateway, certo? IG Hub, ok? E vou criar um NAT Gateway Hub. E aí a gente vai voltar NG Hub. O legal do NAT Gateway agora é que você consegue criar um IP reservado. Então, se você precisar matar ele, é, matar quando eu falo assim, você dá um terminate nele, você consegue associar novamente o IP para ele, tá? Então, se você tem algum recurso externo que consome informação da Oracle através do IP, né? Ou envia informação para a Oracle, né, através do IP, fica mais interessante você trabalhar com isso. O Ephemeron é do lifetime, né? Então, enquanto o recurso existir, o IP vai existir. Você matou o recurso, terminou o recurso, ele perde. Isso serve também para instância pública, tá? Então, é o mesmo conceito. Um endereço público de IP é o mesmo conceito. Enquanto se você deixar ele efêmero, enquanto a instância não for terminada, ele não perde o IP. Depois que você terminou, ele pede o IP público. Se você reservou esse endereço de IP, aí enquanto você existir, se você deixar ele vivo dentro da Oracle, o IP está reservado, eles não vão excluir, tá? Então é muito interessante isso aqui. Nesse caso eu vou deixar efêmero porque não tem uma necessidade, mas eu poderia criar até um novo IP aqui reservado já direto e colocar ele dentro do meu NAT Nesse caso eu vou deixar automático. E aí eu volto para aquele conceito, né? Aqui ele aparece o IP, tá vendo? Eu volto para aquele conceito que eu falei da route table, né? Se eu tiver uma tabela de rota só para trabalhar com as duas subnets, uma subnet, uma pública e privada, eu tenho um problema na hora de fazer a junção dos targets. Por exemplo, eu não consigo aqui, ó, criar um internet gateway. Nossa, o que eu fiz aqui? Ponto 0/0. Eu não consigo criar um internet gateway junto com o NAT gateway. Tá? Então, assim, se eu colocar isso aqui numa subnet pública, vai funcionar. Isso aqui, se eu colocar numa privada, não vai funcionar, porque o que trabalha com a privada é o NAT Gateway, tá? Então, aqui, a hora que eu tentar colocar aqui, ele já vai me dar um erro, fala que eu não posso utilizar, porque eu já tenho um destination para o 000 e ele não vai deixar eu utilizar, porque eu tenho um acesso de um NAT Gateway aqui configurado. Se eu colocar outro, funciona, mas aí que tá. Você, por exemplo, você vai ter um acesso para a internet 000 e uma tabela de roteamento para o Google, por exemplo, sei lá, né? Beleza, vai funcionar. Ou para um recurso específico, você quer usar o mesmo route table? Beleza. Eu quero usar um NAT Gateway que só provê informação externa para o meu endereço IP, ah, sei lá, em casa ou na minha empresa. Beleza, colocou o endereço IP aqui, aquela máquina que está lá, né, na mesma tabela de roteamento vai funcionar. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar assim, nem que seja um IP é, específico, eu não gosto de trabalhar assim. Por que que eu não gosto? Porque se você tiver que fazer uma mudança depois, por ventura, você precisa pegar algum pacote na internet para uma máquina Linux, algum update, você vai ter problema. Então, eu prefiro separar, porque se eu precisar momentaneamente realizar algum acesso para essa subnet, para a subnet acessar a internet, eu posso vir ali e criar um NAT Gateway que vai funcionar normalmente. Tudo bem? Acho que deu para entender o conceito, espero que tenha dado para entender o conceito, porque é bem tranquilo, tá? Eu trabalho com os dois, não vejo problema, eu acho muito mais tranquilo, até mesmo porque é um recurso que a Oracle dá, né, mais de um de tabela de roteamento, e para auxiliar, e para você ter várias rotas de configuração, se você quiser para cada subnet, várias subnets, então isso fica muito interessante, para cada serviço e assim por diante. Então, terminei, já montei até o NG, tá? O DRG, eu tenho o DRG criado, tá? Mas eu vou mostrar aqui por que eu vou usar o DRG. O DRG é como se fosse, eu vou falar um conceito bem básico, mas é como se fosse um roteador, tá?
Eu já tenho um criado aqui, um DRG Hub criado, podia dar um terminate nele, mas é bem simples a criação dele, é nome, pum, e criar. É isso aí mesmo, ele já cria o DRG, tá? Então, mesmo que eu terminar ele, para criar ele só vou colocar o nome e dar um create. Ele tem a função no Hub, principalmente, como se fosse o roteador. E aí o roteador ele vai trabalhar com o roteamento interno e o roteamento externo. Então, para fechar VPN, para conectividade via trânsito local. Então, nós vamos usar ele para deixar pronto ali para o trânsito local. E se você nesse ambiente aqui eu quiser estender para uma VPN, a gente já tem ele pronto, tá? Nesse caso eu não vou chegar nesse nível, mas ele já está pronto para isso. Beleza? Então ele está aqui. Service Gateway, eu vou criar um Service Gateway para Network Service, tá? Para que eu uso o Service Gateway, né? Vamos imaginar aqui que eu tenho um recurso na subnet privada da Oracle. Vou dar um exemplo bem interessante para vocês. Esse recurso não precisa ter acesso à internet, né? Vamos imaginar um banco de dados meu. Eu não quero que ele tenha acesso à internet, só que eu quero que ele consiga acessar dados no Object Storage. Como que eu vou conseguir isso? De duas formas. Ou criando um Service Gateway para Object Storage, ou criando um Service Gateway para a rede. Então a gente tem duas possibilidades aqui. Né? Nós temos a possibilidade de SGNS, que é Network Service Hub, eu posso pegar os serviços de rede, todos os serviços de rede, ou somente Object Storage. Aonde cai todo o serviço de rede da Oracle? Tem alguns repositórios do Linux que você consegue coletar direto pela rede da Oracle. Então, conectividade entre regiões. Então, você utiliza o recurso de rede da Oracle para isso, tá? Então, você não precisa necessariamente, para coletar algum pacote no repositório da Oracle, por exemplo, liberar um acesso à internet. Diretamente com um serviço de rede aqui, você já consegue isso, tá bom? E aí ele é também um serviço que é anexado na tabela de roteamento, tá? Então, ao invés de você colocar um NAT Gateway, você põe lá na tabela de roteamento que a gente vai falar depois, tá? Eu vou criar dois LPGs aqui, tá? Vou deixar pronto, que são... Não, vou deixar depois isso aqui, não vou fazer isso. Então, beleza. Aí eu tenho aqui minha primeira VCN, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou configurar ela com o básico, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é anexar os recursos de cada uma, tá? Que eu falei que eu ia montar meio por cima, e depois eu vou montar a spoke também nesse mesmo modelo, vou pausar o vídeo, vou montar as duas spokes, e aí a gente vai vir para o segundo passo de configuração, tá bom? Então, na Hub aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, lembra que a gente criou ela e deixou tudo default? Eu vou acertar as coisas padrões dela agora. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma security list da subnet privada. Então, vou anexar a security list da privada. E depois dela aqui, eu vou remover a security list default, ok? Outra coisa que eu vou fazer, eu vou colocar a route table nela, que está aqui, tá vendo, a default. Eu vou colocar a route table da privada. Como que eu faço? Dentro da subnet, edit, pega a route table privada. Não tem nenhuma regra agora, tá? Então não vai funcionar nada. É mais para deixar estruturado, porque essa mesma configuração aqui eu vou realizar na outra lá, nas outras duas, para deixar meio que organizado, tá? Para acelerar um pouco o processo. Eu fiz na privada, vou fazer o mesmo processo na pública. Vou vir aqui anexar a security list da pública, tá? Vou tirar a default, ok? Da security list. Vou colocar a route table da pública aqui, tá? Nela, ok, tá? Uma coisa que eu vou fazer já para reforçar aquela configuração que eu utilizei antes, na route table da pública, eu já vou criar uma conexão de Internet Gateway pro 000/0, ok? Usando o Internet Gateway. E vou colocar aqui acesso à internet. Ok? Via internet. Acho que não precisa, porque vai ver que é o Internet Gateway, tá? Já está na tabela de roteamento, tá? E na tabela de roteamento privada eu vou configurar a mesma coisa, porém, como ela é uma privada, eu vou usar o NAT Gateway. Então, 0.0.0.0/0, tá? Vou usar o NG Hub, tá? O serviço acesso à internet. Beleza? Descrição, acesso à internet, tá bom? O que eu vou fazer agora, pessoal? A base está pronta, tá? Não tem nenhuma regra aqui, se você olhar minha security list não tem nada, tá? Não tem configuração nenhuma, tá tudo zerado aqui, nem entrada nem saída. Mas eu vou montar as outras duas e já volto. Eu vou pausar um pouco o vídeo aqui para montar as duas outras VCNs. Vou deixar ela estruturada igual
eu volto com elas montadas, aí a gente já vai para o passo 2, que aí é começar a comunicação, a gente sobe recurso e vai começar a validar as comunicações. Beleza? Como prometido, menos de um segundo, né? Eu montei a, a infraestrutura, tá? Então, vocês podem ver aqui que até eu vim aqui no Network Visualizer, né? Network Visualizer, eu consigo ver as 3 subnets aqui, todas separadas, né? Deixa eu até colocar um F11 para ficar melhor para vocês verem, mas eu tenho as 3 subnets aqui, tenho meu DRG, e as 3 estão soltas, né? Então elas não têm conectividade nem com o DRG e nenhumas com as outras. É claro que se eu subir um recurso aqui na Hub, por ela ter um NAT e um Internet Gateway, dependendo da subnet que ela entrar, ela vai conseguir conectividade, salvo exceções. Quais são as exceções? Nesse momento é que eu não tenho nenhuma regra na Security List e nenhuma subnet. Nós vamos fazer juntos agora, tá? Então, se a gente olhar aqui, eu criei as 3, né? Criei tudo /100. Dentro de cada uma aqui, eu não vou estender muito, mas eu já criei todos os recursos, né? Tudo certinho. E a gente vai começar as comunicações. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, pensando no conceito Hub Spoke, voltando para esse slide aqui, eu preciso fazer essa conexão aqui. Eu preciso criar um LPG da Spoke 01 para Hub e também da Spoke 02 para Hub, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer agora é começar a criar os LPGs. Então eu vou criar, como eu estou na Hub, e eu sei que a Hub aqui tem 2 LPGs, uma para cada, eu já vou deixar os 2 LPGs criados, tá? Então eu vou vir aqui em Local Peering Gateway, vou criar um Local Peering Gateway, Local Peering Gateway, vou criar um LPG, Hub to Spoke, ou melhor, colocar em português, né? Para Spoke 01, ok? Tracinho aqui, certo? Vou dar um create, vou copiar o nome para ficar mais fácil e vou criar um novo aqui para o Spoke 02, beleza? Eu vou duplicar essa janela aqui porque eu vou fazer a mesma coisa nos dois lados, né? Então eu vou aqui primeiro na Spoke 1, certo? E vou também duplicar ela para pegar a Spoke 2 aqui numa terceira aba, tá? Deixa eu até fechar essa primeira aqui, né? Então eu vou pegar a Spoke, opa, caramba, apertei um botão errado aqui. Eu vou pegar a Spoke 2 aqui também e vou deixar aqui em LPG. Então agora o que eu vou fazer? Vou criar, eu estou na Spoke 2, tá? Vou na Spoke 1 primeiro, pela ordem, né? Correta. LPG, vou criar um LPG. Então aqui é LPG Spoke tracinho 01. Opa, para Hub, beleza? Então eu vou criar ele aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu já vou estabelecer uma conexão aqui, certo? Como que eu posso estabelecer uma conexão? Tem duas formas na Oracle, né? A primeira forma é eu vir aqui, establish peer connection e entrar o ACID desse recurso. Eu venho, todos os recursos na Oracle têm um ID único, que é o ACID. Eu copio o ACID, colo lá, entendeu? E aí eu tenho a conectividade. Ou eu posso pegar a configuração procurando. Então eu sei que ele está na Spoke 01. Qual que é o LPG? É esse LPG. Então eu já estabeleço a conexão. Enquanto ele vai fazendo isso, eu vou aqui na Spoke 02 e vou criar um LPG também. Então é o LPG Spoke tracinho 02 para Hub também, certo? Vou dar um create. Lá na Hub agora, eu vou no Spoke 2 e vou estabelecer a conexão. Tá? Qual que é a conexão? Spoke 2, o LPG é o Spoke 2 para Hub. Aqui ele já conectou de baixo, tá vendo? Ó, o Spoke 1 já me deu o Peer Advising aqui. Se eu for na Spoke 1 aqui, ele vai estar conectado também. Ele vai dar um refresh daqui a pouco de tela e vai mostrar conectado, tá? Eu escrevi um nome errado aqui, não tem como alterar, tá? Mas aqui era para ser um tracinho, isso aqui é indiferente. Foi um erro de digitação, tá? Para eu alterar isso, eu teria que matar. Nesse momento eu não vou fazer isso. Quando eu falo matar, dá um terminate, tá? No recurso. Ou via CLI. Mas nesse caso aqui não tem como eu fazer, eu não vou fazer agora, mas é mais uma questão estética aqui. Mas está conectado, tá bom? Aqui também daqui a pouco ele vai aparecer conectado. Conectou aqui. Aqui vai aparecer conectado. E aí, sabe o que é o mais interessante? Eu vou até mostrar para vocês aqui. Aquele visualizer que a gente tinha criado anteriormente já vai mostrar essa conexão, né? Então ele vai colocar uma rede centralizada e as outras duas
conectadas nela, né? E se você começar a navegar ali pelo recurso, você vai ver que elas têm os advarsings aqui, né? Então ela tá vendo? Ó, ela tem o 3 aqui, advarsing aqui o advarsing e assim por diante. Agora a gente vai começar a trabalhar a conectividade, certo? Vou usar primeiro o conceito, eu dei uma pausa para pensar aqui. Primeiro eu vou usar o conceito básico aqui com vocês, né, de comunicação. Então, beleza, tá? Eu tenho aqui o meu hub conectado, funcionando, né? E eu vou fazer o seguinte aqui. Para poder ajudar no debug, né, da informação aqui dos dados, né, de conectividade, eu vou montar o conceito básico de comunicação, tá? Então, eu tenho o hub, tenho a Spoke, tá? Tem a conectividade via network aqui, LPG, né? Via network, via local peer gateway, né? O que eu garanto? Como que eu faço uma conexão quando eu tenho esse tipo de recurso? Não sei se todo mundo, qual é o conhecimento, o nível de conhecimento do pessoal que está vendo esse vídeo, né? Mas tem dois conceitos além desses, né? Além do LPG conectado, para eu ter uma conectividade entre duas redes, eu preciso que ela tenha uma tabela de rota apontando para aquela rede anexado o recurso que eu quero apresentar esse roteamento e também uma liberação através de uma security list, tá? Então, o que está faltando aqui? Eu tenho que montar nesse modelo aqui, deixa eu aumentar um pouquinho mais a tela para vocês verem, eu tenho que montar agora o seguinte, eu tenho os LPGs que mostram que existe uma comunicação entre as redes, certo? Para eu chegar na hub, nesse primeiro momento é o que eu vou fazer aqui para não para simular uma conexão direta, eu preciso ter aqui na Spoke 01 uma tabela de rota apontando para o LPG que me diga o endereço da hub, tá? Na hub eu preciso ter uma tabela de rota que apontando para o LPG, para a comunicação do LPG, apontando para a Spoke 01 e é mais ou menos, vamos pensar assim, vou dar um exemplo meio bobo, imagine um LPG como um cabo, ou um cabo, né? Quando eu falo tabela de rota fica muito claro falar roteamento, mas eu tenho que chegar para a hub agora e montar uma tabelinha para ele falando o seguinte, hub, quando você quiser chegar em algum recurso que esteja na VCN Spoke 01, você vai consultar via LPG qualquer recurso que esteja nesse CIDR. E vice-versa. Além de montar na tabela de rota, eu tenho que garantir na Security List que as portas de comunicação estejam liberadas. Por quê? Por mais que eu crie uma tabela de roteamento entre os dois aqui, a gente vai fazer junto isso agora, eu preciso que as regras de segurança estejam liberadas para o CIDR contrário. Então, se eu quiser que um recurso da Hub conecte no Spoke, eu preciso, além da comunicação por tabela de roteamento, ter também liberado uma security list e assim por diante, tá? Então, nesse momento, a gente vai prover essa conectividade. Por que eu vou prover essa conectividade para os dois lados? Porque depois disso, eu vou subir 3 recursos aqui, tá bom? Um recurso a gente vai fazer junto, que é esse cara que eu vou subir aqui, que vai ser um recurso de OpenVPN, tá bom? Porque eu vou conectar da minha máquina local. Esses outros recursos aqui, eu vou subir, vou pausar o vídeo novamente, vou subir e vou promover eles a 2 domain controllers, tá? Então, eu tenho aqui, vou ter um domain controller de cada lado. Então, qual que é a primeira coisa? Recapitulando, eu preciso prover a comunicação entre as duas. Então, eu estou na VCN Hub aqui, certo? Eu sei que meu IP da Spoke 01 é o 10, o meu CIDR inteiro, né, meu advisor inteiro aqui, é o 10.100.2024. Para eu fazer comunicação, para eu realizar uma conexão da Hub com a Spoke 01, eu tenho que entrar na Hub e vir nas minhas tabelas de roteamento, nas duas aqui, tá? E prover a seguinte configuração. Criar uma route rule apontando para o meu local peer gateway, o destination da minha subnet, tá? Ou da minha VCN ou subnet, apontando para o LPG que eu quero. E aí eu quero conexão de hub para Spoke 01. 01 via LPG, por exemplo, ok? Feito? Então eu tenho uma primeira comunicação. Eu quero também liberar uma tabela de roteamento, já que eu estou na pública da hub, para o meu LPG final 3. Então 10, 100, desculpa, para minha VCN final 3,
0/24, porém meu LPG é o Spoke 2, então é uma conexão de LPG para Spoke 02 via, eu não lembro o nome que eu coloquei aqui, né? Via LPG. Então é Hub para Spoke 02 via LPG. Eu vou copiar o mesmo nome para ficar default, tá? Normalmente eu coloco o mesmo nome da regra, por isso que eu errei ali, tá? Mas para ficar mais claro, eu vou colocar dessa forma. Então eu tenho um Hub para Spoke 02 via LPG. Beleza? Vou escrever dessa forma para ficar bem claro o entendimento. Só que para garantir o acesso inverso, para que todas as máquinas cheguem, eu também preciso criar uma tabela de roteamento para cada subnet. Inversa. Então eu tenho que vir aqui nas outras VCNs, na Spoke 01, por exemplo, e Spoke 02, e criar uma tabela de roteamento. Então eu tenho aqui ela, eu vou criar na privada nesse caso, tá? Uma route table. Já vou aproveitar aqui, desculpa, eu vou criar um NAT gateway que eu não tinha criado, tá? Porque eu acabei esquecendo que eu vou precisar aqui depois, tá? Então NAT gateway, tá? Aqui. E vou criar uma tabela de roteamento apontando para o CIDR da Hub, certo? Através do meu LPG para conexão. Vou fazer essa mesma configuração aqui, tá? Na Spoke 2. Então vou vir na Spoke 2, vou criar uma tabela de roteamento na privada aqui nesse caso, apontando pro meu Hub, ok? E aqui é Spoke 02, eu não coloquei o nome na outra lá, para Hub via LPG, tá bom? Eu vou colocar aqui o nome, no outro eu não coloquei, eu vou voltar lá a colocar para deixar default, padrãozinho, tudo, tá bom? O que acontece? Por que eu coloquei somente aqui? Porque para não perder muito tempo, né, para a gente não ficar configurando muito, eu vou criar duas máquinas privadas, tá? Então eu não preciso colocar na tabela de roteamento pública. Se você tiver máquina pública, tal, aí você pode vir e duplicar. Nesse caso, como eu vou trabalhar na tabela de roteamento privada, somente tudo nas redes privadas, eu não preciso criar, tá? Mas é o mesmo conceito. Então, para todas as redes é o mesmo conceito. Então, o que eu tenho agora, né? Eu tenho aqui, voltando aqui para o nosso modelo de conexão, eu tenho um LPG conectado, tem uma tabela de roteamento, não tem a security list, tá? Não vou liberar agora a security list, porque primeiro eu vou subir um recurso aqui, tá? Na Hub. Eu vou subir o OpenVPN junto com vocês. Então, o que eu vou fazer agora? E já vou até explicar uma funcionalidade interessantíssima que tem na Oracle, né? A Oracle, ela tem um Marketplace. Você vem aqui, né, nos três risquinhos, ela tem um Marketplace. Você pode vir em todas as aplicações com vários recursos, alguns free, outros recursos pagos diretamente pelo serviço da Oracle, alguns recursos que você leva a sua licença, e diversos recursos aqui, tem muita coisa, sempre sai coisa nova aqui, então tem aplicação para todo tipo para você subir. Alguns recursos você sobe via imagem, né? A maioria deles ele já está subindo com o conceito de stack, ele sobe via Terraform as configurações. Alguns ele é um stack de configuração, mas ele sobe uma imagem ali e tudo, mas é muito mais fácil você trabalhar com alguns recursos, porque são recursos já configurados para Oracle, todos preparados para Oracle, tá? Esse é um dos conceitos que a gente vai usar para o OpenVPN, né? Hoje nós temos aqui na Oracle o OpenVPN Service, né, que é o serviço de VPN que você usa com o conceito de buy all, bring your license, your own license, né? Mas se você quiser duas conexões de VPN, ela é grátis, então você pode utilizar ele com somente duas conexões de VPN. Para mim, nesse caso agora, eu vou usar ele porque é um recurso que eu achei interessante compartilhar com vocês, tá? Às vezes a gente pega algum outro cenário de cliente um pouco menor, que quer levar um workload para Oracle e fica na dúvida, tem que comprar um firewall para conexão, né? Fica em dúvida em relação à segurança. Isso aqui é a resposta que você pode levar. O OpenVPN é um serviço de conexão de VPN extremamente acessível hoje com os preços, né? E eu acho muito interessante. Não estou fazendo comercial, né? Longe de mim, não trabalho na OpenVPN, nada, né? Então, mas é mais para mostrar para vocês que tem recursos ali que você consegue ter soluções acessíveis ali para qualquer nível, né? Claro que
Depende do nível de segurança, vai precisar de um firewall maior, um FortiGate, um Palo Alto, também são todos compatíveis com a Oracle. Mas nesse caso aqui, para workloads pequenos, ou até mesmo para laboratório, você pode usar o próprio OpenVPN. Feito? Então, você seleciona a versão, sempre usa a default, ou né, se quiser testar uma outra nova. Nesse caso, eu vou usar a default. Vou criar no compartimento de rede. Por quê que eu vou criar no compartimento de rede? Porque além de ser um recurso de rede, eu tenho problema às vezes de associar os recursos de criação via stack na Oracle com outro compartimento. Então, por exemplo, se eu colocasse ele em gerenciamento aqui, na hora de criar o stack vai ter problema para apresentar as redes para ele. Então, para mim, já funciona de forma mais organizada, eu já colocar ele direto dentro de redes e evito o erro na hora da configuração, ok? Vou colocar um nome, vou colocar o nome do stack, não, o nome do stack eu vou deixar normal, ok? Então, é isso aqui. O porquê que é bom deixar também, que ele marca a data, a hora, tudo certinho que você subiu, ok? Então, eu estou subindo o stack. A variável, aqui eu vou colocar o nome do servidor, tá? Então, eu vou colocar VM, OVPN01, tá ok? Então, meu OpenVPN. Shape, eu vou colocar o micro, vou colocar um de graça aqui, esse shape aqui é o free. O username aqui, vou criar um username meu, ok? O password, vou colocar um password meu aqui, tá? Aqui tem os pré-requisitos, tá? Não vou colocar uma chave de ativação, porque eu não tenho. Se você tivesse, você podia ativar. Na parte de rede, eu vou selecionar uma rede, tá? Então, eu vou pegar minha hub aqui. Opa, cadê ela? Vou pegar a minha pública da hub, ok? Redes. Não vou colocar SSH, mas você pode colocar, porque eu acesso ela via console. Aqui ele vai me dar um review, vai dar um create. Quando eu seleciono aqui, ele já vai rodar o job inteiro, tá? Ele já configurou, vai rodar o Terraform aqui para mim, subir o recurso na Oracle. Então, não preciso me preocupar. Como que eu sei que está subindo? Veio aqui, Compute Instance. Ele vai começar a subir uma instância. Ó, esse aqui eu já tinha criado, tá vendo? Daqui a pouco ele vai subir o outro aqui. Esse aqui é o antigo, tá? Que eu tinha criado anteriormente para um outro lab. Ele terminou de criar a máquina, certo? Vai funcionar o acesso já de cara, porque ele criou as regras aqui para mim. Isso é uma sacada interessante do stack, né? Então ele já criou todas as regras que eu preciso para conectar nele. E para validar isso, é só eu pegar o IP, né? Então ele já criou as regras de entrada 22, 943, 945, 443 e assim por diante. Então eu já consigo conectar nesse servidor, tá? Então eu vou pegar aqui o IP dele, né? Eu até salvei aqui, eu fui lá no stack agora, dei uma pausada aqui no vídeo, dei um pulo lá no stack. Por que eu pausei? Porque ele salva a senha junto no stack, tem que tomar cuidado, tá? Algumas vezes ele coloca como um asterisco, tá? O admin password, mas algumas vezes fica. Então, o que eu recomendo, se você vê a senha ali, ou você altera a senha dentro da plataforma depois, ou você vai lá e apaga o stack de sal, faz um download nele se você precisar e apaga, tá? Então eu vou pegar aqui e vou conectar nesse cara agora, tá? Então já tenho a conexão, vou acessar ele. Então tem aqui, ele vai apresentar os termos de uso, beleza? Eu vou fazer uma configuração nele aqui já de cara, antes de conectar via o PVPN Client, que são as configurações de acesso à rede, tá? Então eu tenho a Network Settings. Uma coisa interessante aqui, ó. A VPN Settings, hoje vem default, ela trafegando por dentro do ambiente, tá? Então, por exemplo, ó, meu IP era 187, se eu der um refresh eu vou estar pegando o IP da máquina, tá? Não, desculpa, olha, só vai funcionar na hora que eu dar um connect, tá? Então, se você... Deixa eu conectar no PVPN já, para não falar besteira, vai. Porque senão eu não consigo mostrar certinho para vocês. OpenVPN Client, se você não tiver a conexão, deixa eu pegar o link aqui. Eu peguei o link agora. Se você não tiver o link, você conecta via admin 943 a porta. Aí você baixa aqui. Você pode até baixar o profile direto aqui, tá? As versões. O que muda é o URL 2.943, tá bom? Aqui você pode trocar senha, tudo certinho. Nesse caso aqui, eu tenho meu OpenVPN configurado, tá? Eu vou criar um profile novo. Eu tenho o IP aqui, é bem tranquilo. Vou pegar o HTTPS. Vou criar um profile novo, né? Opa, deixa eu tirar esse HTTPS, que eu só preciso do IP. Essa é uma configuração nova do OpenVPN. Para mim ficou muito mais fácil, né?
Vou colocar o usuário aqui, tem o plano de certificado, vou dar um OK. Vou colocar meu usuário, a senha segura que eu tenho aqui, certo? Import, vou importar. Tá? E aí, se eu quiser já conectar, né, digito a senha aqui e conecto, tá bom? Então, aí vocês vão entender o que eu estava falando. Conectado aqui, aí aquele IP que eu tenho lá, ele vai dar problema. Eu só vou fazer um ajuste aqui que faltou, que pode ser que atrapalhe um pouco a comunicação, tá? Nas minhas redes, eu não fiz a regra de saída, né? Então, nem na pública e na privada. Eu tenho a tabela de roteamento, tá? Da pública, por exemplo, apontando aqui para o Internet Gateway, só que eu não tenho liberação. Isso aqui é importante, tá? Então, na pública, aqui na Security List da pública, da subnet, eu já vou realizar uma liberação externa aqui, uma egress, para a internet. Então, eu vou colocar o 0.0.0.0/0, né? Porque provavelmente não vai conectar por isso, tá vendo? Todos os protocolos, tá? Acesso internet, tá beleza? Porque ele criou lá, mas ele criou as regras de entrada, tá? Então, provavelmente eu não consigo conectividade por causa disso. Vamos dar um retry aqui. Ver se a tabela de roteamento está certa. Ver se o IP está certo, né? E vamos lá, Security List, tabela de roteamento. Ah, ele tem um Security List aqui. Na verdade está aqui a Security List. Tá, deixa eu ver se ele criou uma... Não, ele não criou não. Ele criou uma Security List. Minha subnet ingress tá um monte de porta. Não estou tendo conectividade. Vou dar um debugzinho aqui rapidão. Minha subnet está aqui. Minha subnet pública tem egress, tem egress. Todos os protocolos. Ok, não tem limitação. Minha VCN Hub pública está com tabela de roteamento. Deixa eu ver se ela está com tabela de roteamento certa. Ok. Tenho Internet Gateway. Tá dando um erro aqui. Deixa eu dar uma olhadinha como que tá aqui. Ok. Tá ok. Acesso à internet. Tem que fazer uma coisa aqui, mas eu acho que não faz sentido. Porque eu já tenho na regra da... Eu vou colocar uma egress AOL aqui. Egress cachorrinho, né, que a gente fala. E vamos ver. Eu vou fazer um teste de novo de conexão, mas eu acredito que não seja isso não, tá? Pode ser que esteja faltando alguma configuração ali no OpenVPN, mas é bem tranquilo. Ele sobe. Não é isso. Deixa eu pensar. Deixa eu fazer o download do profile. Tá? Eu vou salvar aqui na área de trabalho mesmo. E vou importar ele. Tá? Eu vou dar uma pausada no vídeo. E vou importar meu... não vou pausar não. Vou importar meu vídeo aqui, meu coisa aqui. Né? Então, importar. Save password. Beleza. Connect. Ah, mas já sei o que é. Ah, agora eu descobri o que é. Seguinte, ó. Com o importar ficou fácil. Em Network Settings aqui, ó. Tá vendo? Hostname ou IP address. Eu tenho que colocar o IP do OpenVPN, tá? Então é o seguinte. Não é nem aquela parte de rede, aquela parte de configuração de rede eu posso até ignorar. No próprio OpenVPN ele jogou como IP privado aqui, não está roteando para a internet. Então eu vou colocar ele, vou dar um update aqui, ele vai conectar, tá bom? Então, falha minha aqui, OpenVPN. Não sei se ele vai conectar, deixa eu dar um OK e tal. Eu não sei se vai conectar direto, mas provavelmente com esse segundo aqui eu já consigo, tá? Que é o correto. Então, falha técnica aqui, bom que aconteceu para a gente debugar, mas é isso. Então, em Network Settings, você precisa colocar o hostname ou IP dessa máquina na conexão aqui, tá? Para ele poder conectar normalmente. Vamos ver se ele salvou. Eu vou baixar esse client de novo aqui, quer ver? Porque tá dando ruim. Vou baixar de novo aqui, tá? Vou parar isso aqui. Vou importar o novo aqui. Aí, beleza.
Vamos lá. Profile name, OpenVPN. Opa. Beleza. Oh, meu Deus, hoje é dia. Beleza? Então a gente vai conectar. Opa, deu um erro de autenticação. Server hostname, deu erro de senha aqui provavelmente. Proxy não. E agora esse cara aqui. Beleza, conectou. Então era aquilo, a gente tinha essa configuração aqui, né, para fazer. E agora eu vou tocar naquele assunto que eu tinha falado. Lembra do IP aqui, ó? O IP deve estar saindo por dentro dele, tá vendo? Ó? Aí o que, que eu posso fazer agora aqui? Dentro do próprio OpenVPN, eu não vou entrar muito em detalhe, tem duas configurações que a gente faz, tá? A primeira coisa é tirar esse roteamento aqui. Então você vai em VPN Settings, né? É, você vem aqui e tira, né, o tráfego de internet pela VPN, tá? E eu desmarco as duas opções, tá? Para acessar VPN, Gateway e tal. E outra coisa que eu coloco aqui, eu pego todas as minhas redes, né, que eu tenho aqui dentro da minha infraestrutura e eu coloco para rotear via VPN, tá? Então eu vou colocar minha 2 aqui, tá? Em VPN Settings, Routing, eu vou colocar minha 2 aqui e minha 3 também, /24, tá? Para ele ter acesso, beleza? Então, Save Settings, então estou com conexão, Update Running Server. Então, nesse caso aqui, 100% configurado. Eu vou pausar o vídeo um pouco, eu vou subir dois servidores agora, um em cada subnet aqui, numa subnet privada, né, dos dois. Vou configurar, não, eu vou subir eles e vou deixar ele básico, tá? Por que que eu vou deixar? Eu ia falar que eu ia configurar, mas não faz muito sentido. Por que que eu vou deixar ele básico nesse primeiro momento? Porque a gente vai debugar a conectividade junto. Então eu vou subir rápido, é muito rápido para subir o servidor, e aí a gente configura a conectividade junto, beleza? Bom, pessoal, terminou de configurar a máquina, né? Criar as duas máquinas, voltei aqui. Uma coisa que eu vou fazer que eu não gosto, né, de um certo momento do vídeo ali, é uma coisa que eu odeio, tá? Eu acabei deixando ali, a hora que eu estava criando a máquina, eu já pensei, e eu falei, eu preciso fazer isso durante a, a gravação, né? Na Secret List, vocês lembram que eu coloquei um AL aqui em ingress? Cara, eu não odeio fazer isso, tá? Então eu vou remover isso aqui e vou deixar o protocolo somente que está aceitando via VM, tá? Só libera o que realmente vai usar, tá? Eu coloquei aqui para um debug, né? Minha VPN não vai cair porque a conexão está por lá, mas é só para não deixar isso passar batido, tá? Não usem esse conceito em nenhum caso, nenhum caso. É muito complicado, tá? Então, eu criei as duas máquinas aqui no meu. Esquece essas máquinas terminate daqui, depois elas somem, tá? Eu criei no meu ambiente de aplicação, né? E agora eu posso até testar em CMP aqui. Deixa eu abrir o terminal aqui, né? Eu vou tentar dar um ping aqui. E eu, para tentar conectividade, estou pela VPN, tenho a tabela de roteamento. Vamos voltar um pouquinho atrás, né? Eu configurei aqui através da tabela de roteamento as conexões. Então, eu tenho, nesse caso, eu já tenho dentro, deixa eu colocar no compartimento correto, né, senão não vai achar, eu tenho as comunicações na teoria, né, porque eu tenho o LPG e a tabela de roteamento configurada, então eu estou tentando acessar um recurso agora via SMP que está na VCN, que está na Spoke 1, né? Tem as comunicações, tá? Estou comunicando ali, porém falta uma informação, tá? Qual que é a informação que falta aqui? Deixa eu fechar essa tabela, essa janelinha aqui, só para informar que aquela alteração minha vai voltar ao IP, tá? Então voltou meu IP, eu saí do coisa. Falta liberar a regra de Firewall, né? O que eu preciso? Eu preciso vir aqui na minha. Eu quero, por exemplo, que os acessos através do meu servidor de VPN sejam liberados para a minha segunda rede, né? Então eu posso vir aqui nela, na minha subnet, tá? Na minha Spoke 1 aqui, vir na minha subnet privada, nesse caso, eu tenho a configuração. A primeira coisa que eu vou fazer aqui nela é criar uma regra de saída, tá?
Eu vou fazer uma regra default de saída para a internet, tá bom? Todos os protocolos, tá? Colocar default, acesso para a internet, tá bom? Isso eu estou fazendo na rede que está essa máquina que eu estou tentando pingar, tá? E aí eu vou fazer uma regra de entrada agora para essa máquina minha aqui, ó, colocando um /32 de ICMP, né? Então, ICMP entrada do firewall. Ok? Então, vou liberar. Então, liberei, automaticamente funcionou. E é importante, tá vendo? Eu estou pingando da minha máquina um IP privado. Eu quero acessar a máquina para fazer outras configurações. Eu quero, por exemplo, eu quero acessar o 3389 para poder instalar os RDP do Firewall. Ok? Vindo do Firewall. Eu vou escrever vindo do Firewall que fica mais fácil, tá? Ou entrada do Firewall, melhor. Entrada do Firewall. Então, é uma regra que eu liberei o RDP vindo do Firewall. Então, se eu pegar esse IP agora aqui e dar um MSTC, eu consigo conexão, quer ver? Opa, não, é o 31, desculpa. Deixa eu pegar o IP. É o 102.207. 102.207. Então, já tem RDP, tá? Então, beleza. Então, agora eu consigo realizar a... Beleza. Ah, senhado, peraí. Pode ser que minha senha não tenha... Bom, depois eu coloco a senha aqui. Mas agora eu consigo colocar essa configuração. Tá? Eu vou fazer isso nas duas máquinas, tá? E aí, eu vou fazer o acesso nas duas para validar, né, a conectividade. Vou pausar o vídeo para não ficar muito longo. E aí aqui tem a sacada que a gente vai, depois disso a gente vai começar a trabalhar o trânsito mesmo, né, que é o que eu falo, a regra de trânsito, a regra de hub spoke ali. Por quê? As duas máquinas elas estão em duas redes diferentes. São dois domain controllers. Eu vou configurar primeiro o domain controller aqui e depois, quando eu tentar fazer no 2, eu não vou conseguir. Por quê? E o porquê, né? Vou explicar o porquê. Porque eu não tenho conectividade lateral, certo? Se a gente olhar aqui no compartment de network, nós iremos ver que a rede Spoke 1 não tem conectividade lateral. E como que a gente vai liberar essa conectividade agora? A Spoke 2 não fala com a 1, somente fala passando pela hub. Aí nós vamos fazer a configuração do trânsito aqui, beleza? Então, eu vou lá agora configurar a parte de rede da Spoke 2 aqui, já volto e aí a gente vai começar a trabalhar no trânsito. Bom, pessoal, voltei, né? Então agora eu tenho o seguinte, eu tenho a máquina 2 a 10 100.2.207, que ela está na minha Spoke 01, tá? Então, se eu vier aqui no Network Visualizer, fica mais fácil, né? Para vocês olharem. E tem a minha outra máquina, que é a 10.100.3.194, que ela está na VCN Spoke 02, tá? Então, eu tenho uma máquina na Spoke 01 e na Spoke 02. Por exemplo, se eu tentar pingar a máquina 2 aqui, essa máquina para a máquina 207, eu não consigo chegar. Então, a gente já tem o primeiro indício aqui que não vai funcionar a conectividade, porque eu não vou conseguir chegar nela. Então, eu vou dar um ping-t aqui, certo? 10.100.2.007, não tem conectividade, né? Então, eu estou parando provavelmente no LPG. E agora a gente começa a trabalhar o conceito de trânsito para que isso funcione, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, indiferente do que se ela tem a conectividade direta ou não, a gente tem que pensar que, olhando no conceito, né, do visualizer aqui, a gente tem que pensar no seguinte cenário, né? Se eu precisei, deixa ele abrir aqui, acho que fica mais fácil de explicar. Se para eu chegar aqui na hub, né, eu precisei ter uma tabela de rota apontando para a hub, para chegar na Spoke, se eu não tenho um LPG, eu tenho que ter uma tabela de rota para alguém trabalhar. Então, o que acontece? Como é a hub que tem que traduzir para mim essa rota, a primeira coisa que a gente tem que fazer nos dois lados é criar uma tabela de rota
pro destino, seja para a subnet aqui, ou se eu pensar que eu quero um acesso para um ambiente on-premise, apontando para o meu hub. Como que eu faço isso? Né? Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Acho que mostrando mais prático, na prática fica melhor. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui nas minhas duas spokes, eu vou pegar a primeira spoke como exemplo, e criar uma tabela de roteamento para que alguém traduza para mim o endereço, tá? Então, por exemplo, se eu quero chegar na minha 103.024, na spoke 01, eu tenho que utilizar a minha tabela de roteamento privada, tá? Criar um destino, aonde eu vou falar o quê? Eu quero chegar na 10.100.30/24, mas eu não tenho um local per gateway para lá. Mas eu sei quem eu quero que resolva. Nesse caso é o hub. Então eu quero que a spoke 01 para spoke 02 via hub. Entendeu? Então o que acontece? Eu estou apontando minha spoke 02 da spoke 01 para que eu consiga chegar lá, tá? Vai funcionar ainda? Não. Por quê? Além disso, para eu chegar lá na minha spoke 02, aqui eu estou da 3 para 2, né? Eu inverti, da 2 para, desculpa, da 2 para 1. Eu vou lá na 2, vou montar o mesmo esquema apontando para spoke 01, né? Esses números aí que eu coloquei deixou confuso, mas se eu me perder, eu me acho, tá? Então, local peer gateway. Então, eu vou fazer o seguinte: 10.100.20/24, certo? Via o spoke para hub. Daqui é o spoke 2 para o spoke 1 via hub. Perfeito? Então, eu tenho as duas tabelas de rota agora já apontando, né? O que falta ainda? Não vai funcionar? Então, a gente tem outra configuração. A gente lembra, para que eu consiga conectividade de um lado para o outro, eu preciso cruzar também as regras de segurança. Então, eu tenho que vir aqui na minha subnet privada, tá? Na minha security list, colocar o ingresso também. Nesse caso aqui, eu vou colocar todos os protocolos, tá? Porque é uma regra interna, não tem problema. E eu vou fazer essa mesma configuração agora, né? Lá na 2, tá? Então, eu vou vir aqui na 2, desculpa, na 1, desculpa, que é o final 2, e vou colocar na minha security list todos os protocolos vindo da minha spoke 02, ok? Então, já tenho acesso? Não. Por que eu não tenho acesso? Porque o que está acontecendo agora? Eu tenho as rotas, tá? Mas quando está chegando aqui, ele não está sabendo o que fazer. Vamos simular isso aí, para a gente mostrar mais certinho para vocês o que está acontecendo. O que está acontecendo é o seguinte, ó. Se eu vier aqui dar um tracert, ele está chegando no LPG e não está sabendo para onde ir. Tá vendo? Opa, tracert menos T não existe menos T, desculpa, né? Tracert, tá? Ele vai tentar chegar, ele não está sabendo para onde ir, tá vendo? Ele chega, está perdido, não sabe onde vai. Beleza? Não está chegando nem no LPG, tá? O que eu tenho que fazer agora? O hub tem que prover agora informações para as outras redes do que? De o que acontecer nas minhas tabelas de roteamento via LPG, o que eu vou fazer. Vamos ver se eu consigo explicar. Isso aqui é meio confuso de explicar, um pouco complicado, mas eu acho que vai dar para entender. O que acontece? Eu não vim aqui e apresentei uma tabela de roteamento via LPG pro hub. Apresentei, certo? Eu tenho um LPG aqui. Olha que engraçado, tá vendo? Eu tenho um LPG, mas eu só conheço a tabela do hub. Eu não conheço a rota do. Por mais que eu coloquei na hot table aqui, o meu LPG não conhece. Para eu conhecer essa regra, eu tenho que vir aqui agora na hub e criar uma tabela de rota pro LPG. O que é essa tabela? Aí, né? Tabela de rota por LPG, sim. O que eu tenho que botar nessa tabela de rota por LPG aqui, tá? Primeira coisa de tudo, lembra que eu criei um DRG lá, que é um roteadorzinho? Eu vou vir na Hub e vou anexar esse cara, certo? Eu tenho que ter um roteador que vá traduzir para mim, tá? Então, eu vou colocar esse cara aqui. Eu vou criar uma tabela de rota específica para local peer gateway. Por quê? Vocês vão entender agora. Eu vou colocar uma RT, LPG, LPG, RT-LPG. Acho que fica fácil de vocês entenderem.
certo? Dentro dessa tabela de rota, o que eu vou fazer? Eu vou criar duas rotas apontando para o meu DRG, aonde eu vou pegar a 10.100.2.024 e a 10.100.3.024, ok? Então 10.100.2.0/24, ok? Aqui eu tenho uma tabela de rota, rota para Spoke 01, beleza? Vou colocar uma segunda rota apresentando para o roteador, vamos dizer assim, né? Eu coloquei entre aspas aqui, vamos dizer assim, 100.30/24, aonde eu vou apresentar para o Spoke 02. Perfeito? Tem a tabela de roteamento. O que eu faço com essa tabela de roteamento? Aqui no meu LPG, agora eu associo essa route table, certo? Eu ponho essa route table aqui do LPG, associo aqui, eu venho aqui e associo aquela também. Beleza? Então, associei. Então, nesse momento, associei a route table, não tem informação, não consigo. Eu não tenho o DRG, não conhece a rota, esse que é o problema. Eu apresentei para o DRG, mas o que está acontecendo agora? Meus advisors abaixo, né, minhas conexões de baixo, elas já conhecem a rota. Se eu vier na rede aqui, ó, olha que engraçado que aconteceu. Meus locais peer gateways, ele já conhece as rotas, tá vendo? Ó? Não sei se vocês lembram que aqui só tinha um, então ele sabe as rotas. Só que o que está acontecendo agora? O meu roteador não conhece a rota. E como que eu vou apresentar a rota para o meu roteador? Eu vou ter que vir aqui, lá no meu hub, quando eu falo meu roteador, eu estou falando DRG, tá? Uma linguagem aí que eu usei, tá bom? Eu vou ter que criar uma rota para DRG, tá? Eu vou colocar um RT DRG, tá? Que eu vou apresentar para o meu DRG, beleza? E aqui eu vou apresentar para ele quais são minhas rotas locais, tá? Então eu tenho aqui 10.100.2.0/24. O que eu uso para chegar nesse 10.100.2? Eu uso o meu LPG para o Spoke 1, ok? Quando eu for usar a rota para o 10.100.3.0/24, o que eu vou usar? Meu RT, meu LPG, desculpa, para o Spoke 02, beleza? Criei essa tabela de roteamento, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que vir aqui no meu DRG e associar essa tabela de roteamento. Então eu vou aqui no DRG Route Table, tá? Vou dar um edit nele aqui, certo? Opa, desculpa. Vou no meu DRG Attachment aqui, né? Deixa eu voltar lá que eu cliquei no lugar errado, eu tenho medo de ficar dúvida, tá? Eu vou na Virtual Cloud Networks, eu vim aqui na Hub, criei a tabela de rota, ok, para o DRG, configurei dentro dessa tabela de rota as duas rotas para o LPG. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ir no meu roteador, entre aspas, e configurar o roteamento para a minha tabela de rota. Entendeu? Vou lá no meu DRG, dou um Edit, Show Advanced Options, VCN Route Table, seleciono uma tabela de roteamento, minha RT de DRG, salve as configurações. Automaticamente, ele vai aprender a rota, tá? Ele vai começar a aprender essa rota e vai me dar conectividade entre as duas máquinas. Não sei se ficou claro, eu vou recapitular isso, porque eu acho que esse é o ponto mais importante do vídeo, tá? O que aconteceu? Vou voltar no Visualizer, tá? Olha, eu vou até atualizar aqui, porque senão vão ver que mudou o formato, tá? E aí o que aconteceu aqui, né? Eu tinha um DRG que eu já tinha criado antes, isso aí é facultativo, lá no começo do vídeo eu falei que pode ser criado a qualquer momento, né? E eu tinha minhas 3 VCNs criadas, né? Elas se comunicavam default por padrão. O que eu fiz aqui? O que a gente fez junto, né? Durante o processo, vou aumentar um pouco a tela para ficar mais claro para vocês. Nós criamos a configuração da Hub. Eu vou colocar ela mais no centro para ficar bem claro o que foi feito. Da Hub acessando os recursos das Spokes. Então eu tinha um recurso aqui, que foi o OpenVPN nesse caso, né, que teve a conectividade fechada num primeiro momento com a Spoke 01 e depois com a Spoke 02. Isso via LPG com tabela de roteamento.
O que a gente fez para que essa infraestrutura, esse recurso aqui, essa VCN, comunicasse com essa outra? Nós montamos toda uma arquitetura de comunicação via hub, apresentando as rotas para os recursos que estavam lá embaixo, certo? O que é apresentar rota? No local Peer Gateway, eu apontei uma regra, sempre apontando para o DRG, aonde eu dei meus dois advisors, perfeito? Tá bom? Outra configuração que a gente fez é vir no DRG, deixa eu tirar o tela cheia para ficar mais fácil para voltar. Eu vim no DRG e configurei uma regra onde eu aponto meus endereços locais. E aí é uma coisa bem interessante, tá? Que eu quero falar com vocês. Aqui, ó, tá vendo? Eu tenho uma conectividade, beleza, local. Vamos imaginar que eu tenha uma conexão on-premise, né? Eu venho aqui no Visualizer, desculpa, eu tenho uma VPN anexada aqui. Para eu conseguir conectividade, eu tenho alguns pontos além disso, né? Mas a primeira coisa que você tem que fazer é nessa tabela de roteamento colocar o CIDR da sua rede local. Então, se eu tenho uma regra, por exemplo, sei lá, 192.168.0024, você tem que apontar esse endereço para o seu DRG. Por quê? Porque ele vai apontar lá para a sua subnet de baixo, lá para o seu spoke, esse acesso, entendeu? Claro, você tem que ter as rotas configuradas lá aqui, por exemplo, além disso aqui, ó, eu vou pegar, eu já tenho 92, tá vendo? Automaticamente eu já conheci a rota, ele conhece automático. Aí para conectar, eu tenho que vir aqui, montar uma route table do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito. Qual que é do mesmo jeito? A mesma coisa, um LPG apontando para 192.168.0024, mandando para o seu hub, porque aí vai chegar lá e o hub tem que saber o que fazer, e aí ele vai mandar para o DRG já sabe essa rota, ele aprende essa rota automático. Se a gente for lá no, quer ver, ó, Virtual Cloud Network, se a gente for lá no DRG, já estou ficando rouco de tanto falar, acho que ficou, espero que não tenha ficado muito grande esse vídeo, mas ele já tem as rotas, tá vendo? Eu tenho as rotas que ele aprende aqui, ó, automático. Então ele já aprendeu minhas rotas locais, tá vendo? Minhas regras de VCN. E também ele vai aprender as regras de DRG, ó. Então eu tenho aqui mesmo a minha regra de DRG. Não aprendeu aqui ainda. Cadê ela? Ele aprende as rotas automáticas, tá? Então por que ele não aprendeu aqui? Porque não tem um IPsec Connection aqui. Se ela tivesse, ele já aprendia aqui, então ele saberia para onde tinha aqui, tá bom? Então eu tenho essas rotas configuradas, ele vai aprendendo aqui. Então, coloquei uma IPsec, um 9268, ele aprende, ele sabe para onde tem que ir. A hora que bater ali, ele vai funcionar. Espero que tenha ficado claro. Voltando aqui. Minha hub, para ter conectividade local, eu tenho que ter a tabela de rota com esse endereço aqui, né, apontando para o meu roteamento local, certo? Então, é padrão, tá? Padrão. Eu tenho que ter isso aí. Removi, perco a conectividade. Quer ver, ó? Perdi a conectividade, tá vendo? Então eu tenho que ter essa tabela de roteamento aqui. Vou colocar de novo para vocês verem aqui. Opa, apertei errado o botão. Então vou botar os dois aqui, né? Vou colocar default, ele vai automaticamente já começar a pegar a conectividade depois, automático, isso aqui é na hora. E aí todas as regras. Então eu tenho que ter a tabela de roteamento em cada VCN e assim por diante. Olha, eu espero que tenha ficado claro. Não sei se deu para entender. Espero que tenha. Nossa, eu espero muito que tenha dado para entender aí a ideia da configuração. Mais assim, a jogada mesmo de comunicação é bem simples. Aquela comunicação de LPG, ela é comum. A única coisa é que você realiza um trânsito, que a gente fala, né, uma comunicação de rota ali, via hub. E como que é feita essa rota? Você tem uma tabela de rota para o LPG e uma tabela de rota para o DRG. É isso que você precisa ter em mente. E aí que está a sacada. Qual é o tipo de conexão? O LPG, as rotas do LPG, são todas as rotas que você precisa apresentar para o DRG. Fato. Todas as rotas, por exemplo, rota on-premise, rota Fast Connect, qualquer rota você apresenta para ele, ok?
Minha rota de DRG, ela vai ser minha rota de trânsito local. Se eu precisar comunicar localmente, eu tenho que ter todos os endereços locais apresentados aqui. Senão eu não consigo comunicação. Senão eu não consigo fazer essa ponte de uma rede para outra. Beleza? Acredito que tenha ficado claro. Bom, espero que o vídeo não tenha ficado tão cansativo, que tenha dado, que deu para entender. Continuo, assim, estou à disposição para tirar dúvida. Se vocês quiserem que eu faça uma live disso aqui, para a gente fazer junto, sei lá, a gente pensar num negócio diferente para ajudar vocês, tirar dúvida, estou aqui à disposição. Não sou especialista em Oracle, né? Não sei muito, pode ser que, mas ali a gente troca uma ideia, né? E conversa bastante. Mas o objetivo é esse, a gente tentar entender, mostrar o conceito, o que é possível. E aí, por exemplo, se você tem um roteador aqui, desculpa, roteador, eu estou com cabeça roteador. Se você tem um firewall no hub aqui, você já consegue direcionar o tráfego direto para o firewall, você trabalha com private IP, você garante a segurança. Você vê, olha só para você ver que interessante, né? Nesse caso aqui, eu peguei um RDP via VPN, então eu estou acessando uma máquina, ia subir um domain controller aqui via VPN, a máquina não está exposta para a internet, eu tenho a minha comunicação de forma fácil, configurada com OpenVPN, e eu acho que fica muito mais tranquilo para você trabalhar. Você pode colocar quantos recursos você quiser, quantas spokes quiser aqui para trabalhar. Você consegue fazer um trânsito até dessa forma aqui sei lá, com Fast Connect, sei lá, um Privacy. Eu já trabalhei com uma conexão via Azure, então é bem interessante. Assim, eu gosto muito desse modelo de configuração porque é muito fácil de fazer, muito fácil de dar manutenção, né? Fácil de fazer, pode ser um pouco complicado da forma que eu estou falando, né? Fácil de fazer, mas depois que você pega o macete, fica mais fácil de você fazer debug. Por exemplo, olha só que interessante, né? Só para fechar o exemplo aqui, se eu quiser trabalhar com o conceito de travamento de regra, assim, um bloqueio de regra mais específico, nesse trânsito aqui, ó, entre as duas, né, quando eu venho aqui da Spoke 1 para Spoke 2, eu posso botar minha tabela de rota apontando, por exemplo, para essa infraestrutura aqui, ó, somente para o meu IP específico. Por exemplo, eu não quero que esse cara, eu só quero que esse cara acesse o 207. Eu posso vir aqui, dar um edit, botar o 2.207/32 e garantir que ele só consiga acessar esse IP. Por quê? Eu já posso fazer esse filtro até mesmo tabela de roteamento, tá? Ele vai conseguir? Vai, porque o advisor dessa conexão tá via essa tabela de roteamento. Vocês querem ver só? E aí, por exemplo, não, eu quero, sei lá, meu servidor que está do outro lado ali é o 210. Eu só quero que esse cara se comunique no 210. Então, somente os recursos que estiverem do outro lado, que tiverem o IP 210, ele vai fazer. Isso aí ajuda até você a travar e melhorar a sua segurança na infraestrutura, tá? Mas é isso, então tem muita possibilidade, é muita possibilidade. Se eu ficar falando aqui, a gente vai entrar, eu começo a entrar num monte de possibilidade e aí eu vou ficar até amanhã falando. Beleza? Então eu espero que tenha sido muito útil, estou à disposição, espero que tenha dado para entender, né, que vocês consigam entender mais uma vez. Eu me preocupo muito com isso, é muito importante, né, levar o conhecimento de forma clara e estou à disposição. Escreve no chat, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. Escreve no chat. E é isso aí, muito obrigado pela atenção. Se você esteve até aqui, é porque foi importante e até mais.